Good morning, good afternoon, good evening, sexto. E aí, vamos lá continuar? Da última vez a gente teve o nosso livro, né? Nós fomos até a página 31, e foi o exercício que eu deixei para vocês fazerem em casa, certo? Então agora, também na página 31, a gente vai continuar o nosso assunto com este grammar, aqui, essa gramática, que é sobre countries and nationalities, certo? Countries são países, nationalities, nacionalidades. Beleza? Então ele começa aqui dando exemplos de 3 países, e ele diz o nome do país, e ele diz a nacionalidade referente a esse país, tá bom? Então eu coloquei aqui na luz os 2 primeiros para a gente começar, que são os mais conhecidos nossos, né? Nosso próprio país e o país de língua inglesa que a gente mais estuda, né? Os Estados Unidos. Vamos ver aqui então como é que eu coloquei aqui na lousa e como tem no livro de vocês, tá? Então você tem o Brasil. Reparem primeiro na diferença de escrita, tá bom? Que para nós o Brasil é com S, certo? Em português. E para eles o Brasil é com Z. Então quando vocês forem escrever Brasil, não esqueçam disso. Troquem a letrinha S do português pela letra Z da língua inglesa, tá bom? Quem nasce no Brasil, né? No Brasil é um Brazilian, também com Z, certo? Um brasileiro, tá certo? Então, você vai fazer esse detalhe. Coloca o Brasil com Z e o final vai ser Ian, ok? Não esqueçam disso. Zzinho aqui e aqui Ian, tá bom? Então você está dizendo que é brasileiro, né? Um brasileiro, ok? Seguindo, então, próximo país, ó. Você tem United States of America. Ou então, se você quiser resumir, USA, certo? Em português, então, estados, ó, States, Unidos, United, of, da, América, América. Com um detalhezinho que no português brasileiro aqui nós temos um acento em América, que em inglês não tem esse acento, tá? A língua inglesa não tem acentos dela própria, tem acento em palavras que vêm de outras línguas e eles utilizam, como por exemplo a palavra café, que eles também usam escrito como a gente quando eles estão fazendo uma coisa em estilo francês, que eles chamam café. Eles também têm influência da língua francesa por lá. Então, se você vê lá a palavra café, certo? Eles não falam café, é café. Se tiver escrito do jeito que a gente fala, para eles é café. Não tem aquela cantora, a Beyoncé? Vocês já viram? O nome dela é dessa forma, né? Então, eles falam Beyoncé. Esse Ezinho com acento aqui, eles não dizem aberto como nós fazemos, eles dizem ei, tá bom? Eu conheci um americano que, por exemplo, ele gostava do Zé Ramalho. Ele não consegue dizer Zé Ramalho, é Zé. Coisa deles, né? Acostumados desde sempre a pronunciar o E acentuado, agudo, com um EI. Particularidades das línguas, né? Então vamos lá. Estados Unidos da América. Em inglês você resume como USA, né? O USA. E para nós você vai reduzir como EUA, né? Os EUA. Então, Estados Unidos da América. Quem nasce lá, na língua inglesa você chama American, na língua portuguesa você chama americano ou americana. Tanto faz você dizer que é um homem ou uma mulher, em inglês será sempre American, tá bom? Então vamos ver mais países e nacionalidades agora. Nós vamos agora viajar lá para o outro lado do mundo. Só um instantinho. Vamos para esse paísinho aqui agora. É um país pequeno, mas é um país muito desenvolvido e que influencia muito a cultura hoje em dia, né? Então, a gente está, veja a imagem, né? Você tem lá atrás uma montanha muito famosa,
se chama Monte Fuji. E você vê umas flores rosadas aqui na primeira e na segunda imagem, e são muito características desse país, certo? São as flores de sakura ou sakura, que pra gente são as cerejeiras, né? E lá atrás você vê um templo bem legal. E ao lado você tem uma moça com uma roupa tradicional, né? Um kimono. Que país será que é esse? Vamos ver aí o nome, né? Então você tem Japan. Esse país Japan para nós é o Japão, ok? Um país que particularmente eu aprecio. Então, quem nasce no Japan é Japanese. Japan, o país Japão, a nacionalidade japonês. Em inglês você fala Japanese, certo? Vamos mudar para a página 32. Na página 32, na primeira coluna lá em cima, você tem aparentemente outro templo, certo? Um templo que tem um muro vermelho e tem umas inscrições aí colocadas nesse muro. Embaixo você tem um ponto turístico mundial e muito famoso, a Grande Muralha desse país aí que vocês estão vendo o nome, né? E ao lado tem essa moça com uma roupa tradicional chinesa também. Então esse país que tem essa Grande Muralha é a China. Hoje em dia também muito influente, né, no comércio mundial. E uma curiosidade, em inglês se escreve da mesma forma que em português. O detalhe é a pronúncia, certo? Então, em inglês, China. China. Como se você fosse dar um tchau, né? Tchau, é o mesmo tchau. Então, China. Em português, China. Então é igualzinho a escrita, tá bom? Só se preocupe com a mudança da pronúncia, da forma de falar. Quem nasce em China é um Chinese. O forte é aqui, ó, Chinese, certo? Para nós, um chinês ou chinesa, certo? Os adjetivos em inglês, geralmente, eles não mudam de masculino para feminino, é o mesmo adjetivo, tá? Depois, embaixo, na mesma coluna da página 32, você tem outro ponto turístico muito famoso aqui, chamado Big Ben, um grande relógio que tem nesse país. Embaixo você tem uma avenida aqui e um ônibus característico de lá, né, que tem 2 andares. Você pode escolher onde é que você quer andar nesse ônibus, embaixo ou em cima, certo? E aqui ao lado nós temos um homem com uma roupa típica aí de tempo mais antigo, pelo que vejo, né? Esse suspensório aí não é muito novinho, não. Vocês sabiam que isso se chama suspensório? Está segurando aí a calça desse rapaz? Não sei se vocês conheciam isso, mas enfim. Esse país aí é de onde vem a língua que estamos estudando na nossa matéria, né? O inglês. Então, é England, o nome do país. England. É a Inglaterra, certo? Então, England, land, terra. A Inglaterra, certo? De lá que vem a língua inglesa, certo? Se vocês pensavam sempre nos Estados Unidos primeiro, os Estados Unidos foram colônia britânica, certo? Assim como o Brasil foi colônia portuguesa. Ok? Então, England, Inglaterra. Quem nasce na England é um English. O nome da nossa matéria é em inglês, tá? Então, English, inglês. Tá bom? É isso que vocês estão estudando. Beleza. Vamos então para a próxima coluna com mais 2 países aí para a gente estudar. Ok, queridos boys e girls, vamos lá nesse paísinho aqui. Segunda coluna lá em cima, na página 32, você tem aí aparentemente um castelo ou uma catedral. E embaixo também. Acho que de cima deve ser o castelo e o de baixo a catedral, na verdade, pelo formato da estrutura. E ao lado você tem uma mulher aqui com uma flor e um penteado característico. Que país é esse? Nós estamos na Spain. Spain vai ser Espanha, certo? Quem nasce na Spain é um Spanish, ou para nós, um espanhol, certo? Embaixo, você tem um outro país de língua espanhola, né? Você tem uma construção aqui,
uma construção mais moderna, digamos, em comparação com a que está embaixo, né? A que está embaixo é um templo. Eu não sei se é Inca, se é Azteca, o conhecimento geográfico do tio tá falho. E ao lado você tem um mariachi, esse cara aqui com essa roupa típica deles lá tocando esse violão aqui. Então nós estamos no México, ok? México. A diferença do México para o México, como aconteceu na outra palavra lá que nós vimos, é apenas o acento, né? Então, México em inglês para o nosso português, México para o nosso português México, tá? Diferenças ao acento. Quem nasce no México é um Mexican, para nós o mexicano. Vamos então para a página 33, já lá em cima. Você vê aqui essa pirâmide muito bonita, parece uma estrutura de vidro. Não tenho certeza se é um museu, mas é muito bonito. E na foto de baixo você tem, né, uma das maravilhas aí do mundo moderno, a Torre Eiffel. Muito bonito, né? Ao lado você tem uma mulher também com uma roupa que tenta mostrar uma característica da forma de vestir desse país. Né? Ela tem essa boinazinha aqui do lado, dá uma ideia de uma espécie de artista. Né? Então você está na France. Para nós, França, certo? Um país que também influencia bastante a língua inglesa, como eu falei. Quem nasce na França é um French, certo? Um francês. Belezinha? Vamos ver esse país aqui embaixo. Ele também tem francês, certo? Nas línguas que se fala lá. Então, jovens, no Canadá também se fala francês, né? Esse nome dele já está bem claro para nós. Vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o México. A diferença é só um acento. Então, Canadá. Atenção ao acento, a diferença de pronúncia. Aí na foto do Canadá você vê uma bela cidade e essa estrutura aqui que parece o nosso planetário, né, lá no Dragão do Mar. Então vamos ver aqui, ó. Quem nasce no Canadá é um Canadian, ok? Nosso canadense na língua portuguesa. Beleza? Próximo país lá em cima, aqui você tem um lugar muito conhecido também mundialmente, um grande ponto turístico, é o Coliseu. E aqui você tem uma torre um pouco inclinada, certo? Que fica na cidade de Pisa, certo? Pisa, não de Pisa, é o nome dela, certo? E aqui você tem um cozinheiro desse país aqui. Que país é esse, né? Bem fácil de ler aí, então. Italy. Italy é a Itália, certo? País muito conhecido também pela sua cozinha. É o país onde vem aquele carro bonitão, a Ferrari e tal, certo? Quem nasce na Italy é um Italian, ok? Italian. O nosso português italiano, ok? Embaixo você tem o último país aí da nossa lista. Você tem também aí um pouco dessa cidade dele, ó, com uma arquitetura mais clássica, né, umas casas diferentes assim, eu acho bonito. Aí você tem a bandeira que entrega aí qual é o país e essa moça aqui também com uma roupa típica, certo? Uma roupa tradicional aí desse país. Que país é esse? Em inglês se chama Germany. Germany. Você pode pensar Germânia. Quem sabe um dia foi chamado de Germânia, mas pelo menos agora aqui no Brasil ele se chama Alemanha, certo? Então, Germany, Alemanha. Quem nasce na Germany é um German, ok? German é um alemão, certo? German man e German woman, né? Tem o alemão e a alemã. Beleza? Agora nós vamos entrar então na parte de exercícios que fica na página 34, que vai ficar para vocês fazerem em casa. Vamos terminar essa parte aqui com a alemã e aí vamos entrar nos exercícios. Certinho. Vamos lá, página 34. Ficou para vocês aí de homework, de tarefa de casa, essas páginas 34 até a 37. Nossa, tio, quanta página? São muitas páginas, mas
tem umas figuras bem grandes, então não é muita coisa, na verdade, né? Vamos ver aqui. A primeira questão, o que ele quer? Simplesmente que você traduza. Você tem aqui, da letra A até a letra E, 5 palavras. Immigration, embassy, diplomacy, negotiation e territory. O que é cada uma dessas palavras em português? Você vai traduzir, certo? Na segunda, ele quer saber, where are they from? Essa pergunta, where are, está perguntando de onde, né, são eles, né? They. E o from é o de. Então, de onde eles são? Where are they from? O que você tem que fazer? Você só tem que escrever as nacionalidades, certo? Por exemplo, você tem aqui na primeira imagem, country. A palavra country significa o quê? Significa país, né? A gente não viu que o rapaz está viajando e tal, veio para o Brasil, então o country é o país. Aí você tem a bandeira do Brasil e embaixo você tem escrito em vermelho aqui, na linha vermelha, escrito em branquinho, Brasil. Né? Embaixo você tem uma personalidade brasileira, certo? Esse rapaz aqui é das corridas, é o Felipe Massa. Então, nationality, aí você vai dizer aqui, ó, já está escrito o sujeito e o to be, né? His. Então ele é, aí você vai escrever só a nacionalidade dele. Qual é a nacionalidade desse cara? Ele é brasileiro. Como é que você vai escrever brasileiro em inglês? Aí você vai voltar aqui nas páginas anteriores, ou então vai voltar ao nosso vídeo e vai ver como é que você escreve brasileiro em inglês, certo? Então, é para responder as nacionalidades em inglês, tá, gente? Todas. Beleza? A segunda pessoa aparece aqui, ó, em cima, na segunda coluna, você tem a bandeira, essa bandeirinha aqui do country chamado United States. Que país é United States? Você vai pesquisar que país é esse e vai poder, assim, responder qual é a nationality, qual é a nacionalidade desse rapaz que está aqui, ó. Um ator bem famoso, né? O Brad Pitt, certo? Então, he is, aí você escreve a nacionalidade dele em inglês, ok? Embaixo, country, você tem uma bandeira desse country. Logo abaixo você tem o Chaves, né? Conhecidíssimo da gente aqui. Eu assisti Chaves na infância e ainda hoje ele passa. É antigo, viu? Mais antigo que eu. Então, a nationality do Chaves, qual é? He is, você bota aí de que país ele é, né? Baseado nessa bandeira aqui, você vai saber a nationality dele. Na página 35, lá em cima, o country da vez é England, onde tem essa cruz vermelha, certo? Sobre um fundo branco. O país é England. Aí você tem aqui, esse rapaz é um príncipe, tá? Não sei se é o Harry ou se é o William, mas enfim. É fácil saber quem ele é. Então, nationality. Quem nasce na England é o quê? Pesquise lá e responda aqui em inglês. Embaixo você tem outro country, que tem uma bandeira que é um fundo branco, só que agora você tem um círculo vermelho sobre esse fundo branco. Esse símbolo vermelho representa o Sol. Esse país é conhecido também como a Terra do Sol Nascente, certo? Um país bem a leste aqui da gente. Então, ó, Japan. Que país é Japan? Olha para a cara desse rapazinho aqui, certo? Esse ator aqui de série. Então, nationality, he is, qual é a nacionalidade dele? Lá em cima, country, 3 corzinhas, né? Green, white e red nessa banner, né? Nessa bandeira, nessa flag. Então você tem esse cantor aqui de olhinhos fechados, é o Andrea Bocelli, para quem não sabe, certo? Qual é a nacionalidade do Andrea Bocelli? Embaixo você tem mais uma bandeira vermelha com fundo branco, esse povo gosta, né? Então você tem uma folha desenhada aqui nessa bandeira desse país, é o Canadá. Embaixo você tem um cantor aí jovem, na juventude dele aí, o Justin Bieber, né? De onde é o Bieber? Você vai dizer a nacionalidade dele. Vamos virar para a página 36. Lá em cima, esse country aqui. Agora mudou um pouquinho a cor, né? Azul, branco e vermelho, né? Blue, white and red, se vocês lembram bem das cores. E você tem esse jogador aqui. Eu me lembro desse cara, não sei se foi na Copa de 98 que eu vi ele. Mas enfim, ó, ele é desse país. Nationality. Qual é a nacionalidade de quem nasce na France? Isso aqui tá dado, né? Fácil demais. Embaixo. Country. Spain. A bandeira bonita aqui da Spain. E você tem essa atriz aqui. Se eu não me engano é a Penélope Cruz. Pesquise de onde é a Penélope Cruz. Então, she is. Você vai botar a nacionalidade dela. Lá em cima, outro country.
Mais uma bandeira tricolor aí. Germany. Que país é Germany? Será que é Germânia? A gente viu agora, né? Aí você tem esse rapaz aí. Esse eu não faço a menor ideia de quem é. Não sei se é o Schumacher. Se for o Schumacher, ele é um piloto também, tipo o Felipe Massa. Então, he is. Qual é a nacionalidade dele aqui? Do Schumacher ou quem quer que seja. Beleza? Isso é a segunda questão. Na terceira, tem assim, research. Research é você fazer uma pesquisa. Então, o que é que você tem que fazer aí? Você vai olhar para a pergunta da página 36 e 37. Você tem 3 fotos. Você tem o Adam Sandler aqui na primeira. Você tem a banda Coldplay na segunda aqui, já lá em cima na página 37. E logo abaixo você tem o Rodrigo Santoro, o ator brasileiro, né? Então você vai responder de onde eles são. Letra A pergunta: Where is Adam Sandler from? Ou seja, de onde é o Adam Sandler? Aí você vai ter que escrever uma resposta mais completinha. Você tem que dizer, ele é americano, ou ele é dos Estados Unidos. Vamos ver aqui na lousa como é que vocês vão responder essa pergunta, certo? Eu coloquei como exemplo o teacher, né, o professor. Então a pergunta é, where is the teacher from? Ou seja, where is from? Está perguntando de onde é essa pessoa aqui, ó, o teacher, certo? Esse where aqui é para perguntar de onde a pessoa é, lembra? Então vamos lá. O from é o que diz de onde ela é. A resposta seria então, ó, he is from Brazil. Ou seja, ele é do Brasil, certo? Esse teacher, no caso, né? Ele é do Brasil. Então, como é que eu sei como eu vou responder? Você vai usar o sujeito, a pessoa, que responda a frase com sentido, certo? Where is the teacher? O teacher, no caso, você sabe que sou eu, um homem. Então, ele, né? O ele em inglês é he. Então, você vai colocar o sujeito adequado, certo? No caso do Adam Sandler, é só um. Você vai usar o he nele com certeza. Você vai usar em seguida o verbo to be. Qual é o to be que acompanha o he? É sempre o is. Então, he is. Por isso que tem he is from Brazil. Você está falando de um homem, o teacher. Está dizendo que o teacher é do Brasil. Agora, como é que você diz do Brasil? Você botou o from, ó, que quer dizer o do, diz de onde a pessoa é, né? E depois você coloca o nome do país, ó. Brasil. No caso aqui, eu coloquei Brasil em português, mas é em inglês, tá? É para ser um Z aqui, desculpem. Distração minha. Então, he is from Brazil. Com o Adam Sandler e com os outros, você vai fazer parecido. Então, você vai usar um sujeito adequado. Você vai usar o to be que combina com esse sujeito. Você pode ver lá na tabelinha da página 17, que eu me lembro, quem é a pessoa e quem é o to be adequado para cada um. Vai usar o from e vai usar o país de onde a pessoa veio. Beleza? Isso na questão 3, que começa na página 36 e termina na 37. Ok? Agora eu vou explicar a 37 para vocês. Só um instantinho. Certo, gente? Para encerrar, então, o nosso vídeo de hoje, dê uma olhadinha, então, na quarta questão. Correct or incorrect. É só para você dizer se está correto ou incorreto. Você vai ler as frases, você traduz elas para você entendê-las e aí você responde no retângulo ao lado que está vazio. Então, o primeiro diz assim, The Eiffel Tower is in England. Será que isso é verdade? O segundo diz, The Louvre is in Canada. Será que é? Terceiro, The Corcovado is in Brazil. Eu acho que é. Será que é? E a última, The Empire State Building is in the USA. Ok? Você vai pesquisar isso aí, traduzirzinho e descobrir, responder se é correto ou incorreto o que está afirmado na questão. Em seguida você tem esse project aí. Esse project também vai ficar para casa, certo? O que você vai fazer? Esse senhor aqui, ele se chama Ziraldo. Ele é um desenhista e quadrinista, né? Ele faz quadrinhos aqui no Brasil. Tem dizendo aqui, ó, já dei a dica aí do que ele é. De onde ele é? Qual a sua nacionalidade? Qual o nome de um famoso personagem seu? Então você vai pesquisar algumas coisas sobre o Ziraldo e escrever aqui. Tá bom? Aí o que você pode fazer com base nisso? Essa parte aqui do Ziraldo, da pesquisa, se você quiser, você pode mandar para mim, tá? O restante não precisa, a gente vai corrigir na live, certo? Mas a partezinha do Ziraldo seria interessante para eu ver o que é que vocês conseguiram descobrir sobre ele, tá bom?
essa parte do Ziraldo não precisa fazer em inglês, tá? Pode ser em português mesmo. Beleza? Acho que vocês preferem assim, né? Então, gente, por hoje é isso. Espero que estejam todos bem, continuem assim. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, né? Goodbye!